Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você 3 etapas para que você consiga memorizar melhor os estudos. Você esquece tudo que você estuda, fica lá quebrando a cabeça, consumindo material, vendo vídeo atrás de vídeo, vendo aula atrás de aula, e mesmo assim não se lembra do que estudou. Teste então essas 3 etapas e veja aí uma transformação acontecer na sua vida de aprendizado. Estudante, vamos aqui para a etapa número 1. Eu chamei ela de pequenas ideias. Como é que ela funciona? Olha, estudante, quando você aprende algo novo, você aprendeu essa nova informação aqui. Essa nova informação, digamos que ela esteja dentro de um reservatório com outras informações também. Então tem a informação que você acabou de aprender, mas também existem coisas que você aprendeu no passado, coisas que você aprendeu semana passada, ano passado e etc, etc. Algumas informações estão conectadas com outras, ou seja, se você se lembrar dessa informação, essa daqui pode ser lembrada também, tá entendendo? Se você lembrar dessa informação, essa daqui pode ser lembrada também. Então, o objetivo das pequenas ideias é você fortalecer essas flechinhas aqui, tá? Que é uma analogia, né? Mas é fortalecer essa habilidade que a gente tem de, quando você pensar na ideia A, isso faz você pensar na ideia B, na ideia C. Deixa eu te dar um outro exemplo. Quando eu falo para você entretenimento, essa é a palavra, tá? Talvez você pense, por exemplo, em MCU. Talvez você pense em DC. Adriano, o que que é isso? MCU é o universo compartilhado da Marvel e o DC é o universo compartilhado lá da... Mas vamos pensar aqui no MCU. Quando você pensa em MCU, o que que você pensa? Digamos que você pense no Thor. Digamos que você pense no Homem-Aranha. Digamos que você pense, tá entendendo? Você vai ligando, pensei no Thor, pensei no que agora? Tá entendendo? E aí você vai em várias ramificações conectando ideias. Você poderia dizer que existe um node, né? Que existe um ponto de fixação na sua cabeça, onde várias outras informações se conectam, tá certo? Então essa está conectada com essa, e com essa daqui está conectada com essa, tá entendendo? Adriano, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Preste atenção no seguinte: quando você estudou matemática, português, direito administrativo, finanças pessoais, investimento e blá blá blá, essas ideias estão meio que separadas na sua cabeça. Se você, de alguma maneira, conectar essas ideias, vai ser muito mais fácil de você construir essas conexões entre ideias, tornando mais fácil a recordação futura. Então, sabe daquela conversa que você tem, ou quando você escreve alguma coisa, ou quando você tenta lembrar de algo e não consegue? Isso está acontecendo por quê? Porque esses veios aqui são fracos. Então, Adriano, como que eu faço isso? Qual que é o tipo de ação que eu preciso fazer para praticar ou executar essa etapa número 1? Então, é um exercício de duas partes, tá? Então, vamos fazer o exercício aqui de duas partes. Na parte 1 e na parte 2. O que que você vai fazer na parte 1? Na parte 1, você vai precisar de uma folha A4, como essa aqui que eu estou usando de quadro, tá? E você simplesmente vai ter a ideia principal. Pensa aí na coisa que você estudou várias vezes, mas mesmo assim aquilo foge da sua cabeça com muita facilidade. Você vai pegar esse tema principal e você vai escrever coisas nessa folha. Não se preocupe com ordem. Você pode escrever palavras-chave, você pode escrever frase, você pode escrever parágrafos inteiros, você pode fazer desenhos, você pode colocar símbolos, o que você quiser. Essa é a primeira etapa, a etapa do brainstorming, beleza? E a segunda etapa, o que que você vai fazer? Na segunda etapa, você vai filtrar essa folha. Então você vai pegar uma segunda folha, você vai ler isso daqui e fazer aquela ideia da autoaula. Você vai, por exemplo, pegar a primeira aula. Você está estudando, sei lá, sociologia. E aí na sociologia existe o pensamento do Karl Marx. Aí você pega, o Karl Marx ele existiu em tantos anos. Beleza, isso aí eu lembro. Ele tinha um pensamento que para a época era revolucionário. Aí você começa a pensar nos pontos, entendeu? E aí você meio que torna
essas ideias que estão meio que separadas em algo mais coerente, né? Em algo que faz sentido. Você tenta articular essas ideias. Então você pegou uma palavra, sei lá, a história dos indígenas antes de chegar no Brasil. E aí você começa a articular aquilo num bloco de texto que faz sentido. As ideias que estavam separadas aqui no primeiro exercício, agora no segundo, elas ficam um pouco mais compreensíveis. E para que elas fiquem compreensíveis, você vai usar de autoaula, você vai... E o que que isso quer dizer? Perguntas de investigação. O que que essa palavra significa? Quem foi essa pessoa? O que que aconteceu nessa data? Como que isso acontece? Tá entendendo? Qual que é a importância disso? Você vai fazer perguntas investigativas e vai construir um texto a partir das suas perguntas, das suas palavras-chave, dos seus parágrafos que você fez ali. Esse exercício, ele vai treinando ao longo do tempo a sua cabeça para estar preparada para conectar ideias. Memorização é basicamente um reforço via repetição ao longo do tempo de informações. Então você vai reforçar uma informação ao longo de meses, ao longo de anos, e aí essa informação vai fazer parte do seu repertório. Tá entendendo? Ó, a próxima etapa, a etapa 2, é mudar a perspectiva. Olha só, muitos estudantes, eles acreditam que aprender é igual a colecionar textos, livros, aulas. Então você assiste a aula, você vê texto, você lê texto, você consome conteúdo, consome, e você acredita na sua cabeça que isso quer dizer aprender. Mas isso não é verdade. Aprender é uma mudança de comportamento. É uma mudança que ocorre de maneira praticamente física no seu cérebro quando você adquire um novo conhecimento. Esse conhecimento ele pode ter uma aplicação, ou seja, ele pode ser procedural, aprender a nadar, aprender a dar um soco, aprender a fazer um abdominal. Pode ser também um conhecimento intelectual, ou seja, o pensamento do filósofo 1, o pensamento do filósofo 2, tá entendendo? A opinião de um filósofo ou a construção de um argumento, as premissas que o filósofo utilizou para chegar na conclusão. Isso você pode aprender também. O problema é que existe uma perspectiva que eu acredito ser errada quando o estudante simplesmente fica nessa vibe de consumir e nunca vai para o aspecto mais da prática deliberada. Ou seja, é o processo pelo qual o estudante, através do esforço, ele causa no cérebro dele uma mudança, tá entendendo? Uma mudança, seja de conexões, né, entre ideias, ou seja, uma mudança física no corpo. Então, a mudança de perspectiva que eu estou falando aqui nessa segunda etapa é que você pode chegar ao que eu estou falando quando você pensa em entregáveis. Entregáveis. Adriano, o que são entregáveis? O que ao final de um certo período de tempo você consegue entregar. Então deixa eu fazer um desenho aqui para você entender. Vamos trabalhar aqui com uma semana, tá? Você poderia trabalhar com um mês, tá certo? Então, uma semana, o dia começa aqui, termina aqui, a semana. Aí, olha só, o que a gente quer? A gente quer fazer ações ao longo dessa semana para que essas ações elas resultem em entregáveis. E esses entregáveis, eles são decididos no início da semana, beleza? Domingo, digamos, você senta e fala, quais são os entregáveis dessa semana? Aí você vai lá e fala, ó, tem uma lista de 100 questões para fazer. 10 dessa matéria, 10 daquela outra matéria, 10 daquela outra matéria, eu quero um acerto geral de 75%. Aí, o entregável é o acerto de 75%. O entregável poderia ser consumir o conteúdo da aula, poderia ser também. Mas aí seria o problema, porque uma vez que você consome, é aquilo que eu falei no outro vídeo, você consumiu a informação, ótimo, você acumulou ideias. Agora, como que você torna essas ideias algo que fazem parte de você? Se é uma coisa mais intelectual, você vai precisar revisar, fazer exercício, dependendo do como que você pretende utilizar essa informação. Se for algo motor, o que você tem que fazer, blá, 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 qual o tipo de exercício, qual o tipo de movimentação, como eu testo se eu sou bom ou se eu fiquei bom naquilo. Lembre um pouco dos vídeos que você viu aqui no canal, de tantas coisas que eu falei e que você já entendeu um pouquinho,
Se essas coisas forem os entregáveis. Por exemplo, fazer flashcard. Então fazer o flashcard é um entregável. Eu quero fazer 10 flashcards essa semana. Ou eu quero revisar 50 flashcards. Tá entendendo? Então isso, apesar de, Adriano, vai dar muito trabalho e tal, mas pelo menos no começo da sua experiência usar o flashcard, nesse exemplo aqui, isso aqui vai te ajudar a motivar. Então a perspectiva que eu quero que você mude é a perspectiva de, parar de consumir e focar em aprender. O aprender está ligado ao que você consegue entregar ao final de um período de tempo. O que você consegue entregar está ligado aos seus objetivos. O que você está querendo aprender? Qual que é o motivo de você aprender? Como que você vai testar isso? E isso tudo vai ligar a gente à nossa terceira etapa. A etapa 3 é você fechar o processo de aprendizado. Isso daqui é essencial para ter uma super memória nos seus estudos. Porque, digamos que você veja, vamos falar assim, 10 vídeos aqui do canal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Você viu 10 vídeos. E aí nos 10 vídeos eu vou falando em grupo 4 coisas, 2 coisas e blá blá blá. É muito normal você se confundir, é muito normal você achar que, caramba, não dá pra usar isso. Nossa, eu não sei nem como fazer isso. Não sei como fazer isso. Como é que eu faço isso? Tá entendendo? O autodidata que eu tô tentando aqui nesse canal instruir pessoas a se tornarem, ele não pode ficar tão perdido assim com tantas técnicas. E aí eu pensando aqui comigo, como que, se eu estivesse começando agora, como que eu evitaria me perder em um mar de técnicas? A resposta veio lá imediatamente, porque se você parar para pensar, é muito simples. Olha só, você agora pode estar no nível 0. Você só é curioso, só está vendo como é que funciona. E aí você vai para o nível 1. No nível 1, você vai testar uma técnica. Tá entendendo? Você simplesmente vai testar a técnica, saber como é que ela funciona, e aí você vai aumentando a quantidade de coisas que você vai usar. Quando eu falo de fechar o processamento, é simplesmente uma maneira de organizar de forma perfeita os seus estudos. Adriano, o perfeito não vai existir. Eu digo perfeito porque é como se fosse um quadrado. Quadrado perfeito. Tá bom? Então como é que vai funcionar? A gente vai trabalhar com uma linha reta. São 3 caixas. E aí você vai organizar as técnicas dentro dessas caixas, sempre pensando de forma autodidata. Essa técnica funciona, vou continuar. Essa técnica não funciona, vou parar de utilizar. Então como é que vai funcionar? A primeira caixa é a caixa da atenção, a segunda é a caixa da compreensão ou entendimento, e a terceira caixa é a caixa da memorização ou recordação. Atenção, eu vou lá e recomendo para você, por exemplo, meditar todo dia 10 minutos. Então, para você melhorar a sua atenção, você vai meditar. Então, você organiza o seu calendário para meditar todo dia 10 minutos, de manhã ou à noite, blá blá blá. Tá entendendo? No nível 1, você usa uma técnica para cada caixinha. E para entender você vai usar, por exemplo, a topificação. E para recordar você vai usar o flashcard, que já tem um vídeo recente aqui no canal. Nossa, Adriano, aí uma técnica só. Eu tenho anotado aqui umas 20 técnicas. O que que eu faço? Aí você pensa com seus parafusos. Olha só, quantas das técnicas que você tem aí anotado são de prestar atenção? Como é que você implementaria elas na sua semana, no seu dia? Transforma essa técnica em um conjunto óbvio de ações. Então, eu acordo de manhã, faço o que eu tenho que fazer, começo a estudar. Quando eu começo a estudar, eu faço o exercício da meditação. Ou não, tá entendendo? Estruture esse processo. O flashcard, como é que você vai fazer? Você vai fazer antes, durante ou depois da aula? E aí você lista isso, coloca num documento. E aí você segue o que tiver no documento por uns 7 dias. Tá bom? Então, a minha recomendação era basicamente que você mapeasse as ações que você faz para que facilite a sua organização, para que você não fique mais perdido. Concorda comigo que assim você não fica mais perdido? Ou existe técnica para melhorar a sua atenção, ou existe técnica para melhorar a sua compreensão, ou existe técnica para você relembrar melhor as informações. Acabou. Não tem mais desespero. Adriano, mas eu tenho 50 técnicas. Beleza. A técnica 1 é de quê? É de atenção, é de entendimento, de memorização. Onde é que ela cabe aqui? Cabe aqui na terceira. Beleza, então você já tem uma coisa para fazer. Show de bola? Estudante, deixa eu falar com você uma coisa. Eu tenho um curso chamado Fórmula Habilidade de Estudos. Nesse curso eu falo essencialmente de 3 coisas. Eu te ensino a ser um pouco mais produtivo, eu te ensino a entender melhor as informações e eu te ensino a recordar.
Isso através de habilidades, ou seja, você vai entender ao longo do curso o que é a técnica, como utilizar e, às vezes, eu vou te dar uma ferramenta para facilitar a utilização. A gente vai trabalhar com planilhas, a gente vai trabalhar com o Trello, a gente vai trabalhar com Notion também em algum momento. Para saber mais sobre esse curso, eu fiz um vídeo onde eu explico melhor sobre ele, uma página lá que você pode ler e saber um pouco mais. O link para entrar e conhecer está aqui na descrição. Então, até mais, eu espero que você continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Tchau, tchau.